Olá, mães, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui no livro Gerando no Secreto. Nós vamos falar da disciplina espiritual meditação nas Escrituras, na página 65, continuando de onde nós paramos, sobre as disciplinas espirituais. E aí ela começa falando, né? Há um segredo na prática da meditação da palavra de Deus, como disciplina espiritual, que vai além do simples ato da leitura das Escrituras. Meditar nas Escrituras constrói em nós uma mentalidade genuína, real, e não apenas porque a palavra é verdadeira, mas também real na medida em que transforma a mentalidade de um escravo em uma mentalidade digna de um filho do rei. A palavra meditar tem origem no hebraico hagá, que significa gemer, proferir, falar e imaginar. Seu significado nos conduz a uma ação de reflexão, buscando compreender, assemelhando-se a um processo de digestão da palavra de Deus, que não cessa, como afirma o salmista, de dia e de noite. Meditar também é esperar para ouvir a voz de Deus. E essa é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas. Falamos com Deus e às vezes já saímos correndo para os nossos afazeres. Esse hábito de meditar na Bíblia conduz a uma firmeza espiritual, de convicções, fundamentando cada vez mais a nossa fé no Senhor. Ao realizar esse processo diariamente, fortalecemos nosso ser interior, obedecendo aos mandamentos e princípios bíblicos que constituem o manual de vida do cristão. Enfrentando situações conflitantes, é comum termos pensamentos confusos e contrários à palavra de Deus. Nestes momentos, nossa alma necessita ancorar-se em algo sólido, num firme fundamento. E é através da presença da palavra e da lei do Senhor em nossa mente e coração que estabilizamos o nosso caminho. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:5, nos ensina exatamente sobre essa batalha na mente. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O salmista declara no Salmo 119:11: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Podemos até ler a palavra, mas se não houver uma disciplina de meditar, de refletir nela, facilmente podemos nos esquecer do que lemos. Ao meditarmos, nossa mente e consciência são transformadas e a verdade da palavra de Deus se torna um conosco. Quanto mais meditamos nas Escrituras, mais aprendemos sobre nosso Pai. À medida que o conhecemos mais profundamente, nossa confiança em seu caráter e amor cresce, compreendendo que seus planos para nós são de benevolência, não de adversidade. Durante esse momento de meditação, conseguimos organizar nossos pensamentos. Submetemos nossos pensamentos negativos aos pensamentos de Deus. Literalmente, utilizamos esse momento para nos despedir daquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E aqui eu me lembrei de uma vez, uma pregação que eu escutei falando exatamente sobre isso. A gente precisa realmente ter as escrituras frescas ali na nossa memória, estar sempre lendo para substituir, exatamente isso que ela falou, ele foi falado na pregação, substituir cada pensamento negativo, substituímos por um pensamento de Deus sobre nós, um pensamento positivo. E assim nós vamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E no próximo aqui nós temos a disciplina espiritual da adoração. Na história da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus nos revela o coração do Pai. Ao ser perguntado sobre qual seria o lugar certo para adorar a Deus, o Senhor responde que o lugar já não seria importante, mas o coração de quem adora. Sabemos que Deus nunca precisou de adoração,
como se ele tivesse alguma crise de identidade e precisasse de afirmação. Muito pelo contrário, em Salmos 19:1, as Escrituras declaram: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Jesus deixa claro que o Pai não está à procura de adoração, ele está em busca de adoradores. A adoração em espírito e em verdade é a resposta que damos à revelação de quem Deus é. Há uma relação entre adorar e conhecer. Só podemos adorá-lo em verdade, se o conhecermos em verdade. Isso acontece também porque nos tornamos parecidos com quem adoramos. Por isso a adoração é tão importante. Em Mateus 13:44, o Senhor Jesus faz uma ilustração dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus, na ilustração, faz uma comparação. O tesouro valia muito mais do que tudo o que o homem possuía, pois, se fosse equivalente ou tivesse próximo valor, o esforço de entregar tudo não valeria tanto a pena. Ou seja, o valor deste tesouro é inestimável. A glória de um reino era medida pelo tesouro que possuía. O tesouro que Jesus se refere é o próprio Deus. Ele é a glória dos céus. O valor da sua presença é inestimável. Não podemos pensar que podemos comprar esse privilégio. A ilustração sobre vender tudo o que possui fala sobre uma total entrega e devoção. À medida que conhecemos mais quem é o Pai na revelação do seu amor, adorá-lo será inevitável. Não cantamos porque ele exige, não ofertamos por ganância, não nos prostramos e nos rendemos por religiosidade. Nós o adoramos porque, ao conhecê-lo voluntariamente, vivemos uma vida de total rendição e devoção. No próximo tópico, ela vai falar de 5 ferramentas necessárias no devocional. E ela diz aqui: eu tenho aprendido que com ferramentas simples nas minhas mãos posso tornar meu tempo devocional em um momento cheio de significado, conexão e renovação. Essas ferramentas são transformadoras. Aqui estão 5 maneiras de aproveitar ao máximo o seu tempo com o Senhor. 1. Prepare o ambiente. Coloque uma música suave, comece o seu devocional com adoração. Vá aquietando sua alma para ouvir a voz de Deus. Escolha 1 ou 2 músicas de adoração. Músicas cujo Jesus é o centro, músicas que sejam cristocêntricas. 2. Você deve abrir sua Bíblia. É difícil ter um tempo de devoção profundo e significativo se você não inclui a palavra de Deus no processo. Hebreus 4:12 descreve a palavra de Deus dessa forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Livros não podem substituir a Bíblia. Livros, lives, podcasts são sobremesas. Bíblia é o alimento sólido. Agarre sua Bíblia. Abra e mergulhe nela. O Espírito Santo vai começar a te revelar. Ele fará com que algumas mensagens pulem nos seus olhos. Antes de abrir a Bíblia, já ore pedindo revelação do Espírito. 3. Escolha um livro da Bíblia e termine-o. Recomendo a escolha de um livro específico da Bíblia para empenhar seu tempo de leitura. Tiago, João, Efésios, 1 e 2 Pedro são ótimos pontos de partida. Use uma caneta marca-texto para as passagens que você deseja se aprofundar. Tenha um diário e uma caneta. Ter um diário ao meu lado durante os meus devocionais tem sido uma grande mudança para mim. Eu amo pausar a leitura bíblica e escrever os versículos que se destacam, registrar orações que vêm à minha mente, anotar louvores e simplesmente colocar ali meu coração,
meus pensamentos conforme eles se relacionem com o que eu estou lendo. 5. Torne pessoal o seu momento e medite. Anote seus pedidos de oração, coloque o nome das pessoas que você está intercedendo, quais são os conflitos e lutas que você está enfrentando aquela semana. Ou seja, para não se perder nem deixar que seus pensamentos vagarem, anote tudo. Também compreendi que ao escrever estou materializando algo no mundo concreto, trazendo à existência o que ainda não é como se já fosse real. E no próximo encontro nós falaremos sobre as armas espirituais, algumas reflexões para começar o nosso período de 40 dias de oração e jejum pelos filhos. Até a próxima.